Todos nós já nos perguntamos como seria morrer. Como seriam nossos últimos pensamentos? O que sentiríamos naquele derradeiro momento? O estranho da minha história é que enquanto 143 pessoas enfrentavam esse momento final a bordo do voo do Z-611, eu simplesmente dormi. Fechei meus olhos durante a turbulência e só os abri novamente horas depois, sozinho entre destroços e silêncio, o único coração ainda batendo em meio à devastação. Antes que eu continue esta jornada extraordinária, gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Compartilhar relatos como este não é fácil, mas acredito que histórias de sobrevivência e superação carregam lições valiosas sobre resiliência humana e o valor da vida. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo estes testemunhos reais que podem inspirar e transformar perspectivas. Meu nome é Luciano Mendes. Tenho 42 anos hoje, mas tinha 34 quando embarquei no voo do Mi-611 da Transcontinental Airlines de São Paulo para Manaus em 23 de julho de 2015. Era uma viagem de trabalho como tantas outras que já havia feito como engenheiro ambiental. Naquela manhã, acordei cedo, conferi minha mala, beijei minha esposa Teresa e nossos filhos gêmeos, Mateus e Sofia, então com 6 anos, e peguei um táxi para o aeroporto de Guarulhos. Nada naquele dia parecia diferente ou especial. O check-in foi tranquilo, o embarque pontual. O avião, um Boeing 737-800 com capacidade para 189 passageiros, não estava completamente lotado naquela quarta-feira. Éramos 143 pessoas a bordo, incluindo 6 tripulantes. Sentei-me na poltrona 27A, janela na parte traseira do avião. Ao meu lado, no assento do meio, estava uma senhora de aproximadamente 70 anos, que logo me contou que ia visitar sua filha e conhecer o neto recém-nascido em Manaus. No assento do corredor, um homem de negócios que rapidamente colocou fones de ouvido e se isolou em seu próprio mundo. Um detalhe, eu estava exausto naquele dia. Havia passado a noite anterior, finalizando um relatório importante e dormido apenas 3 horas. Durante o taxiamento, lutava para manter meus olhos abertos. A comissária percebeu, sorriu e disse que eu poderia dormir tranquilo, que me acordaria para o serviço de bordo. Seu nome era Débora Santos. Lembro-me claramente do crachá dourado com seu nome, enquanto ela demonstrava as instruções de segurança. Tinha um sorriso genuíno e aquela gentileza natural que faz você se sentir bem-vindo. Esse pequeno detalhe, seu nome, seu rosto, tornou-se importante para mim depois quando passei anos tentando reconstruir o quebra-cabeça do que aconteceu. A decolagem foi normal. Assim que atingimos a altitude de cruzeiro e o sinal de cintos apagou, reclinei meu assento, coloquei meus fones de ouvido com uma playlist relaxante e adormeci quase instantaneamente. O que aconteceu nas horas seguintes permanece um vazio em minha memória, uma lacuna que tentei preencher nos anos que se seguiram, conversando com investigadores, estudando relatórios técnicos, entrevistando controladores de tráfego aéreo e especialistas em aviação. Pelo que sei agora, aproximadamente 1 hora e 20 minutos após a decolagem, quando sobrevoávamos o centro-oeste brasileiro, o voo do Inti 611 encontrou uma célula de tempestade não prevista nas cartas meteorológicas. Uma dessas anomalias climáticas que surgem rapidamente e podem ser devastadoras para aeronaves, mesmo as mais modernas. Dados do gravador de voz da cabine, recuperados posteriormente, revelaram que o comandante Eduardo Martins e o copiloto André Siqueira detectaram a formação climática e tentaram desviar sua rota. Infelizmente, já era tarde demais. O avião entrou em uma área de extrema turbulência e correntes de ar descendentes, o que os meteorologistas chamam de downburst. Segundos depois, alertas de falha no sistema hidráulico principal começaram a soar no cockpit. De acordo com a transcrição das caixas pretas, o comandante Martins declarou emergência às 11h47, informando ao controle de tráfego aéreo sobre problemas de controle da aeronave e a intenção de tentar um pouso de emergência no aeroporto regional mais próximo. Às 11h52, apenas 5 minutos depois, o contato com o avião foi perdido. A aeronave havia desaparecido dos radares enquanto sobrevoava uma região remota entre Goiás e Mato Grosso. E durante todo esse tempo,
A tempestade, os alertas, o pânico que certamente tomou conta da cabine de passageiros, o esforço desesperado dos pilotos para controlar a aeronave em queda, os momentos finais antes do impacto, eu dormia, profundamente, completamente alheio ao terror que todos ao meu redor experimentavam. O que me salvou? Como sobrevivi quando todos os outros pereceram? Essas perguntas me atormentariam por anos, e até hoje não tenho respostas definitivas. Apenas teorias, possibilidades e a certeza desconcertante de que minha sobrevivência foi uma combinação de fatores tão improvável que desafia qualquer explicação puramente racional. Acordei com dor, uma dor aguda, penetrante em minha perna direita, que estava presa entre os destroços do que antes era a fileira de assentos à minha frente. Minha cabeça latejava e algo quente escorria pelo meu rosto, sangue de um corte profundo na testa. A princípio, não conseguia compreender onde estava ou o que havia acontecido. A desorientação era completa. Ao meu redor, via apenas destruição, metal retorcido, estofamento rasgado, pertences espalhados. Através de uma grande abertura no que antes era o teto da aeronave, podia ver o céu azul e copas de árvores. Um silêncio perturbador dominava tudo, interrompido apenas pelo ocasional rangido de metal esfriando. "Olá!" chamei, minha voz rouca. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Apenas o eco da minha própria voz retornando para mim. Lentamente, a compreensão começou a se formar. Estávamos caindo. O avião havia caído. Olhei para o lado, para onde a senhora idosa estava sentada. Seu assento havia sido arrancado completamente. Do outro lado, o homem de negócios ainda estava lá, ainda com seus fones de ouvido, mas imóvel, em um ângulo impossível que deixava claro seu destino. Se você está seguindo esta história e sente que ela pode oferecer uma perspectiva valiosa sobre sobrevivência e propósito, por favor, considere se inscrever no canal. Suas inscrições nos permitem continuar compartilhando histórias reais que podem inspirar reflexão sobre a fragilidade e o valor da vida. Com dificuldade, consegui liberar minha perna dos destroços. Uma dor lancinante percorreu meu corpo e percebi que estava quebrada. Meu braço esquerdo também não respondia corretamente, o que depois descobriria ser uma fratura exposta do húmero. Mesmo com dor excruciante, arrastei-me entre os destroços. Precisava encontrar outros sobreviventes, alguém para ajudar, alguém que pudesse me ajudar, ou pelo menos não ficar sozinho naquele cenário de pesadelo. "Tem alguém vivo?" Gritei repetidamente, cada vez mais desesperado pelo silêncio que recebia em resposta. Não sei quanto tempo passei procurando. Minutos, talvez horas. Meu senso de tempo estava completamente distorcido. Encontrei corpos, muitos corpos, alguns ainda presos aos assentos, outros arremessados para longe da fuselagem principal, alguns em condições que ainda me assombram em pesadelos. Encontrei o corpo da comissária Débora, ainda afivelada em seu assento na parte traseira. Seus olhos estavam abertos, encarando o nada. A descoberta me abalou profundamente. Aquela mulher gentil que havia sorrido para mim horas antes, prometendo me acordar para o lanche, agora estava... simplesmente não estava mais ali. A realidade começou a se solidificar, implacável e brutal. Eu estava sozinho, o único sobrevivente. Por alguma razão inexplicável, a morte havia levado 143 pessoas e me deixado para trás. Os dias seguintes são difíceis de descrever. Estava sozinho em uma área remota, gravemente ferido, sem água potável ou alimentos, cercado por destroços e corpos. O choque e o trauma dificultam minhas memórias desse período. Lembro-me de fragmentos, tentando fazer uma tala para minha perna com pedaços de plástico da aeronave, bebendo água da chuva coletada em peças de metal, arrastando-me para uma sombra quando o sol ficava forte demais. Na segunda noite, a febre começou. Meus ferimentos estavam infectando. Flutuava entre consciência e delírio, vendo rostos dos outros passageiros, ouvindo vozes que não estavam realmente lá. Em um momento de clareza, entendi que morreria ali se não fosse encontrado logo. No que acredito ter sido o terceiro dia, ouvi um som distante. O batimento rítmico de hélices cortando o ar. Um helicóptero. Usando todas as minhas forças restantes, arrastei-me para uma área aberta
e agitei um pedaço de tecido brilhante, a roupa de uma mala que havia encontrado entre os destroços. O helicóptero passou uma vez, depois voltou, circulando mais baixo. Haviam me visto. Lembro-me de chorar, não de alívio, mas de uma emoção complexa e confusa que não conseguia nomear. Por que eu? Por que só eu? Fui resgatado 72 horas após a queda. Sofria de desidratação severa, infecção generalizada, a perna quebrada em 3 lugares, o braço esquerdo fraturado, 3 costelas quebradas, lacerações profundas e o início de falência renal. Os médicos depois me disseram que eu estava a horas de morrer quando me encontraram. O que se seguiu foi um turbilhão. Fui transportado para um hospital em Goiânia, depois transferido para São Paulo. Cirurgias, recuperação intensiva, entrevistas com autoridades, investigadores, imprensa. O milagre do voo DT-611, como os jornais me chamavam. O homem que dormiu durante a queda e acordou sozinho no inferno. Teresa e as crianças vieram assim que possível. O rosto de minha esposa quando entrou no quarto do hospital, uma mistura de alegria, incredulidade, alívio e horror, nunca esquecerei. As crianças, ainda pequenas demais para compreender completamente, estavam simplesmente felizes que papai estava de volta. Pensei que tinha te perdido. Teresa sussurrou segurando minha mão que não estava engessada. Quando vi as notícias, todos mortos, e então a ligação dizendo que você estava vivo, eu não sei como, respondi honestamente. Não sei por que eu. Esta é uma pergunta que até hoje me persegue. Por que eu? Por que de 143 pessoas apenas eu sobrevivi? Que combinação improvável de fatores. Minha posição no avião, a forma como a aeronave atingiu o solo, o fato de estar profundamente adormecido e talvez com o corpo completamente relaxado no momento do impacto, permitiu que eu sobrevivesse quando todos os outros pereceram. Os meses de recuperação física foram apenas o começo da jornada. As cicatrizes emocionais, o trauma psicológico, a síndrome do sobrevivente, como os terapeutas chamam o complexo de culpa, que aflige aqueles que sobrevivem a tragédias onde outros morreram, eram feridas muito mais profundas e difíceis de curar. Como você vive sabendo que está vivo apenas por acaso, enquanto pais, mães, filhos, pessoas com sonhos e planos, não tiveram a mesma sorte? Como justifica sua sobrevivência? Como dá sentido a algo tão aleatório e brutal? Se você está refletindo sobre como eventos traumáticos podem transformar nossa percepção da vida, considere se inscrever em nosso canal. Compartilhar experiências de superação e busca de significado pode ajudar muitos que enfrentam seus próprios desafios existenciais. Quando recebi alta do hospital, após quase 2 meses internado, a vida que voltei a habitar não era mais a mesma. Eu não era mais o mesmo. O trabalho, os amigos, as rotinas diárias, tudo parecia simultaneamente precioso e trivial, como se enxergasse agora através de 2 lentes contraditórias, uma que mostrava a fragilidade absurda da existência e outra que revelava a beleza extraordinária de cada momento comum. O pior eram os pesadelos. Não sobre a queda em si, que ironicamente nunca experimentei conscientemente, mas sobre o depois, sobre acordar sozinho entre os mortos, sobre os rostos daqueles que encontrei nos destroços, sobre a busca infrutífera por outros sobreviventes. Teresa acordava comigo durante essas noites, segurando-me enquanto eu tremia e chorava. Estou aqui, repetia ela. Você está em casa, está seguro. Mas a verdade é que não me sentia seguro. A ilusão de segurança, aquela proteção psicológica que todos cultivamos para funcionar normalmente no dia a dia, havia sido irremediavelmente quebrada. Eu sabia, em um nível visceral, que tudo poderia acabar a qualquer momento, sem aviso, sem razão, sem sentido. O trauma manifestava-se de maneiras inesperadas. Não conseguia entrar em elevadores. O simples ato de fechar os olhos no chuveiro me causava ataques de pânico. O barulho de motor de avião, mesmo distante, no céu, fazia meu coração disparar. E, curiosamente, tinha medo de dormir em viagens. Precisava estar consciente, alerta, preparado. Mesmo em carros ou ônibus, lutava contra o cansaço, contra as pálpebras pesadas. Iniciei terapia intensiva, EMDR, terapia cognitivo-comportamental,
grupos de apoio para sobreviventes de traumas. Aprendi sobre TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Aprendi que meu cérebro havia sido fundamentalmente alterado pela experiência, que os circuitos de medo e vigilância estavam perpetuamente ativados. Os investigadores da CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, me entrevistaram múltiplas vezes. Queriam cada detalhe que eu pudesse lembrar sobre o voo, sobre o momento antes de adormecer, sobre o que encontrei ao acordar. Meu testemunho era valioso, mas também frustrante para eles. A única testemunha viva do acidente não havia realmente testemunhado o momento crítico. 6 meses após o acidente, o relatório preliminar foi divulgado. Uma combinação letal de clima severo, falha do sistema hidráulico e possivelmente erro humano na resposta à emergência inicial. A investigação continuaria por mais 2 anos antes das conclusões finais, mas estas primeiras descobertas já pintavam um quadro claro do desastre. Foi durante este período de recuperação física e psicológica que tomei uma decisão que mudaria completamente o curso da minha vida. Precisava entender, precisava dar algum sentido à minha sobrevivência, e a única maneira que conseguia imaginar era conhecer quem eram as 143 pessoas que não tiveram minha sorte. Comecei a coletar informações sobre cada passageiro e tripulante do voo 1611. Nomes, idades, profissões, motivos da viagem, famílias. Criei um imenso quadro em meu escritório em casa, com fotos e notas sobre cada pessoa. Teresa estava preocupada inicialmente, temendo que isso apenas aprofundasse meu trauma, mas logo entendeu que era parte necessária do meu processo de cura. O comandante Eduardo Martins, 51 anos, piloto com mais de 20.000 horas de voo que deixava esposa e 2 filhos adultos. O copiloto André Siqueira, 33 anos, recém-casado, que havia trocado seu dia de folga com um colega para poder ir ao aniversário de seu pai na semana seguinte, aniversário que nunca chegou a celebrar. A comissária Débora Santos, 29 anos, estudante de psicologia nas horas vagas, que sonhava abrir sua própria clínica um dia. E os passageiros. A senhora ao meu lado, Dona Cecília Gomes, 72 anos, viajando para conhecer o primeiro neto que havia nascido prematuro 3 dias antes. O homem de negócios no assento do corredor, Rodrigo Viana, 45 anos, executivo de uma multinacional, pai de 3 crianças, viajando para fechar um contrato importante. Cada história, cada vida interrompida, tornava mais urgente minha necessidade de entender o porquê. Por que eles partiram e eu fiquei? Qual era o propósito disso tudo? Decidi então fazer algo que muitos consideraram loucura: entrar em contato com as famílias das vítimas. Não todas de uma vez e não imediatamente. Comecei com a família de Débora, a comissária que havia prometido me acordar. A primeira reunião foi incrivelmente difícil. Seus pais alternavam entre lágrimas e gratidão por ouvirem detalhes sobre os últimos momentos de sua filha, mesmo que esses detalhes fossem apenas sobre sua gentileza comigo antes da decolagem. Senti-me um impostor, um ladrão de vidas alheias. Porque eu estava sentado ali, respirando, falando, quando sua filha, tão jovem e cheia de vida, estava agora enterrada. Mas algo inesperado aconteceu naquele encontro, e nos muitos que se seguiram com outras famílias. Em vez de ressentimento ou inveja por minha sobrevivência, encontrei principalmente gratidão. Gratidão por eu existir como uma conexão com seus entes queridos perdidos. Gratidão por meu esforço em manter viva a memória de quem eles eram. Você é uma ponte, disse minha mãe de Débora. Uma ponte entre nós e aquele último dia dela. Essa ideia de ser uma ponte, um portador de memórias, um guardião das histórias daqueles que se foram, começou a dar um propósito ao vazio existencial que a culpa do sobrevivente havia criado em mim. Se você sente que esta jornada de busca por significado após o trauma pode inspirar sua própria história de superação, não deixe de se inscrever no canal. Suas inscrições nos permitem continuar compartilhando relatos que podem iluminar caminhos em momentos de escuridão. Nos anos seguintes, conheci pessoalmente as famílias de 98 das 143 vítimas. Para algumas, tornei-me quase um membro da família. Para outras, nosso contato foi breve, mas significativo. Algumas poucas não quiseram me conhecer, o que compreendi e respeitei profundamente.
Aprendi sobre vidas extraordinárias em sua aparente ordinariedade. Um professor que havia inspirado gerações de alunos em uma pequena cidade do interior. Uma enfermeira que trabalhava com comunidades indígenas remotas. Um casal de idosos que viajava para comemorar 50 anos de casamento com a família em Manaus. Cada história me ajudava a montar o mosaico do voo 2611, não como um conjunto de estatísticas em um relatório de acidente, mas como uma comunidade temporária de almas, unidas por acaso naquela aeronave em seu último voo. Em algum momento desse processo, Teresa sugeriu algo que transformaria minha busca pessoal em algo maior. Por que não criar uma fundação? Algo que possa ajudar outras famílias que passaram por perdas semelhantes? A ideia ressoou imediatamente. Utilizando a indenização que recebi da companhia aérea e contribuições de amigos e familiares, criamos a Fundação Voo 2611. Nosso objetivo inicial era simples: fornecer apoio psicológico e legal para famílias de vítimas de acidentes aéreos no Brasil. Mas logo percebemos que nossa missão poderia e deveria ser mais ampla. Expandimos para incluir programas de educação sobre segurança na aviação, grupos de apoio para sobreviventes lidando com a culpa e o trauma, e até mesmo um fundo de emergência para apoiar os primeiros respondentes em acidentes, aqueles heróis anônimos que encontram e resgatam sobreviventes como eu. A fundação tornou-se meu trabalho em tempo integral. Deixei a engenharia ambiental para trás e dediquei-me integralmente a essa nova missão. Teresa, que é psicóloga, juntou-se à equipe, trazendo sua expertise profissional e sua experiência pessoal como familiar de um sobrevivente. 5 anos após o acidente, organizamos uma cerimônia memorial no local da queda. Uma área que antes havia sido remota e inacessível, agora contava com uma pequena capela e 143 árvores nativas, uma para cada vida perdida no voo 2611. As famílias foram convidadas a plantar as árvores, cada uma com uma placa, contendo o nome de seu ente querido. Durante a cerimônia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu falava sobre a importância de honrar as memórias daqueles que perdemos, uma forte chuva começou, reminiscente da tempestade que havia causado o acidente. Muitos começaram a procurar abrigo, mas uma senhora idosa, mãe de um dos passageiros, permaneceu firme sob a chuva. "Não vou me esconder da água do céu", disse ela quando alguém ofereceu um guarda-chuva. "Acredito que são lágrimas deles, nos visitando hoje." Suas palavras capturaram perfeitamente o espírito daquele momento. Em vez de correr para se abrigar, todos permaneceram sob a chuva, sentindo-a como uma conexão com aqueles que havíamos perdido. Foi um dos momentos mais poderosos e catárticos de minha vida. A chuva passou tão rapidamente quanto chegou, e um arco-íris duplo formou-se no horizonte. Cientificamente, sei que foi apenas refração da luz através de gotículas de água na atmosfera. Mas naquele momento, para aquelas famílias enlutadas e para mim, pareceu algo mais. Um sinal, um abraço cósmico, uma confirmação de que nada é realmente perdido no universo. Hoje, 8 anos após o acidente, ainda carrego as cicatrizes, físicas e emocionais. Minha perna direita nunca recuperou completamente a mobilidade e uso uma bengala em dias ruins. Os pesadelos diminuíram de frequência, mas ainda vêm ocasionalmente, especialmente em datas significativas, como o aniversário do acidente. Mas também carrego outras coisas daquela experiência. Uma apreciação visceral por cada dia de vida. Uma conexão profunda com 143 famílias que em outras circunstâncias jamais teria conhecido. Um propósito claro e significativo através da fundação que já ajudou centenas de pessoas a navegarem pela turbulência do luto e do trauma. E talvez o mais importante, carrego um entendimento de que não há respostas simples para as grandes perguntas. Por que eu sobrevivi quando outros morreram? Por que dormi através do terror que todos os outros enfrentaram conscientemente? Por que a vida às vezes parece tão aleatória em sua distribuição de alegria e sofrimento? Não tenho respostas definitivas, apenas possibilidades, teorias, conjecturas. E aprendi a viver com essa incerteza, a aceitar que talvez o porquê não seja tão importante quanto o e agora. Alguns diriam que foi sorte, outros, destino. Alguns atribuiriam minha sobrevivência a Deus, outros, a simples aleatoriedade estatística do universo. Pessoalmente,
oscilo entre todas essas explicações, dependendo do dia, do meu estado de espírito, de quanto tempo passou desde meu último pesadelo. O que sei com certeza é que cada dia desde 23 de julho de 2015 tem sido um presente inesperado, uma prorrogação que não foi concedida a 143 outros que embarcaram comigo naquela manhã. E sinto uma responsabilidade profunda de honrar esse presente, de viver não apenas por mim, mas de alguma forma por todos eles também. Mateus e Sofia têm agora 14 anos. Eles cresceram com um pai diferente do que teriam tido se o acidente nunca tivesse acontecido. Um pai mais presente, mais consciente da fragilidade da vida. Um pai que às vezes os abraça por tempo demais, que ocasionalmente chora sem motivo aparente, que fala sobre gratidão e propósito em momentos inesperados. Papai, você está tendo um momento de avião? Pergunta Sofia gentilmente, quando me vê perdido em pensamentos. É nosso código familiar para os momentos em que o passado me puxa de volta, quando a consciência aguda da mortalidade se torna momentaneamente avassaladora. Eles nunca conheceram o antigo Luciano, o homem ocupado, distraído, sempre pensando no próximo projeto, na próxima viagem, no próximo objetivo profissional. O homem que embarcou no voo do 2611 não é o mesmo que foi resgatado dos destroços. Teresa diz que sou uma versão melhor de mim mesmo agora, mais presente, mais compassivo, mais conectado com o que realmente importa. Se isso é verdade, então talvez haja algum significado na minha sobrevivência. Não porque eu seja especial ou mais merecedor que os outros, mas porque a experiência me transformou de maneiras que, espero, beneficiam aqueles ao meu redor. A última família que conheci, quase 7 anos após o acidente, foi a do comandante Eduardo Martins. Sua esposa, Marina, havia resistido ao contato por todos aqueles anos, e eu respeitei sua distância. Quando finalmente concordou em me encontrar, explicou sua relutância. Eduardo amava voar mais que tudo, disse ela. Mas seu maior medo era justamente isso, um acidente onde perdesse passageiros. A ideia de ser responsável pela morte de pessoas que confiaram nele para chegar em segurança ao destino, isso o atormentava. Conversamos por horas. Contei a ela sobre a investigação, sobre como os registros mostravam que Eduardo havia feito tudo humanamente possível para salvar a aeronave. Como suas últimas palavras gravadas foram instruções técnicas para o copiloto, demonstrando profissionalismo até o último momento. Ele morreu fazendo o que amava. Ela disse finalmente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, e lutando até o fim para salvar todos vocês. Isso me traz alguma paz. Antes de partir, ela me entregou algo. O relógio de Eduardo, recuperado dos destroços. Ele sempre dizia que um piloto precisa saber exatamente que horas são, em todos os momentos. Acho que você deveria tê-lo agora, para lembrar que cada minuto é precioso. Uso esse relógio todos os dias desde então. Um lembrete constante, não apenas da fragilidade da vida, mas também da responsabilidade que vem com o tempo que nos é dado. Se alguma coisa na minha história ressoou com você, por favor, inscreva-se no canal para mais relatos que exploram a complexidade da experiência humana. Suas inscrições nos permitem continuar compartilhando histórias que, esperamos, possam trazer compreensão e conforto para quem enfrenta suas próprias lutas. A pergunta que mais frequentemente recebo quando conto minha história é se eu voltei a voar. A resposta é sim, embora tenha levado 3 anos até que conseguisse entrar novamente em uma aeronave. Foi uma experiência aterrorizante, com Teresa segurando minha mão durante todo o voo, enquanto eu alternava entre hiperventilação e lágrimas silenciosas. Mas era importante para mim, não apenas praticamente. Viajar de carro por todo o Brasil para encontrar as famílias seria inviável, mas simbolicamente. Não queria que o medo definisse o restante da minha vida, não depois de ter sobrevivido. Hoje, ainda sinto ansiedade ao voar, mas é administrável. Tenho rituais que me ajudam. Sempre acordo 1 hora antes do pouso. Sempre aviso a tripulação sobre minha história. Muitos já a conhecem. Sempre tomo um momento para silenciosamente lembrar os 143 do voo do 2611 antes da decolagem. Outro questionamento frequente é se descobri alguma explicação médica ou científica para ter sobrevivido quando ninguém mais conseguiu.
Especialistas em trauma e medicina aeroespacial têm algumas teorias. O fato de estar dormindo pode ter sido crucial. O corpo relaxado durante o impacto sofre menos danos que um corpo tensionado pelo medo. É por isso que pessoas alcoolizadas frequentemente sobrevivem a acidentes de carro que matam outros. Seus músculos não oferecem resistência ao impacto. Minha localização na aeronave também foi significativa. Estava na parte traseira, que em alguns tipos específicos de acidentes tem taxas de sobrevivência marginalmente maiores. A forma como o avião atingiu o solo, primeiro com o nariz, depois partindo-se em múltiplas seções, criou uma bolha de sobrevivência na área exata onde eu estava sentado. Além disso, meu assento permaneceu parcialmente preso à estrutura da aeronave, o que pode ter ajudado a absorver parte da energia do impacto. A maioria dos outros assentos se desprendeu completamente, aumentando os ferimentos de seus ocupantes. Mas mesmo os especialistas admitem que estas são apenas teorias parciais. A realidade é que sobreviver a um acidente aéreo com 100% de fatalidades para todos os outros ocupantes é estatisticamente tão improvável que beira o impossível. Minha sobrevivência foi uma confluência de dezenas de fatores minúsculos, cada um contribuindo para o resultado final de uma maneira que não pode ser facilmente replicada ou explicada. Em outras palavras, foi um milagre. Seja você religioso ou não, essa palavra parece ser a única que captura adequadamente a improbabilidade extraordinária do que aconteceu. Essa consciência de que minha vida foi poupada por circunstâncias quase impossíveis me dá uma sensação constante de propósito. Não no sentido grandioso de fui escolhido para algo especial, mas no sentido humilde de recebi um presente raro e precioso e devo honrá-lo vivendo com intenção e significado. Mantenho contato regular com muitas das famílias das vítimas. Celebramos aniversários juntos, compartilhamos lembranças, apoiamo-nos mutuamente em momentos difíceis. Tornaram-se uma família estendida para nós, uma família forjada no fogo da tragédia, unida por laços invisíveis mas poderosos. A Fundação VU 2611 continua crescendo. Recentemente, expandimos nossos programas para incluir apoio a sobreviventes de outros tipos de traumas coletivos, desastres naturais, acidentes de grande escala, incidentes com múltiplas vítimas. A experiência de ser o único sobrevivente, o único testemunha, o único que ficou para trás, é algo que transcende o contexto específico do trauma. Também colaboramos com especialistas em segurança na aviação, compartilhando as lições aprendidas com o acidente do voo 2611. As pequenas mudanças implementadas nos procedimentos de emergência e nos protocolos de manutenção podem parecer insignificantes, mas se salvarem mesmo uma vida no futuro, todo o nosso trabalho terá valido a pena. Ocasionalmente, sou convidado para falar em conferências, universidades e empresas. Compartilho minha história não para sensacionalismo, mas para transmitir mensagens sobre resiliência, propósito e a importância de viver conscientemente. Não cobro por essas palestras. Todo valor é direcionado para a Fundação. Há 7 anos, no segundo aniversário do acidente, recebi um e-mail que mudaria mais uma vez minha compreensão do que havia acontecido. Era de Carlos Bento, um controlador de tráfego aéreo que estava de plantão naquele fatídico dia de julho. Senhor Mendes, escreveu ele, venho acompanhando sua história e o trabalho da Fundação e sinto que preciso compartilhar algo com você. Algo que nunca contei a ninguém fora da investigação oficial. Carlos explicou que estava no controle quando o comandante Eduardo declarou emergência. Foi ele quem recebeu o último contato da aeronave antes do desaparecimento dos radares. O que não está nos relatórios públicos, continuou ele, é que houve uma última transmissão incompleta e distorcida. Apenas algumas palavras do comandante Eduardo, mas que captei claramente. Passageiro dormindo. Fila 27. Talvez única chance. A mensagem me atingiu como um soco no estômago. Será que o comandante, nos momentos finais, percebendo que o avião estava condenado, havia notado o único passageiro adormecido e pensado que talvez, apenas talvez, isso lhe daria uma chance de sobrevivência? Encontrei-me com Carlos pessoalmente na semana seguinte, um homem sereno de meia idade que carregava seu próprio peso,
o peso de ter sido a última pessoa a ouvir as vozes daqueles que estavam prestes a morrer. Não posso confirmar com certeza que ele estava falando sobre você, explicou Carlos. A transmissão estava fragmentada, havia estática, o contexto não estava claro. Mas quando sua história veio a público, o único sobrevivente, que dormiu durante a queda, sentado na fileira 27, não pude ignorar a coincidência. Esta revelação trouxe uma nova dimensão à minha experiência. A possibilidade de que Eduardo Martins, nos momentos finais de sua vida, enquanto lutava para salvar uma aeronave condenada, tivesse ainda se preocupado com a sobrevivência de um passageiro adormecido que nem conhecia, era simultaneamente devastador e profundamente humano. Compartilhei essa informação com Marina, a viúva de Eduardo, anos depois. Ela chorou, mas eram lágrimas diferentes das anteriores. Isso era tão típico dele, disse ela, sempre pensando nos outros, mesmo no fim. A vida continua a se desdobrar de maneiras inesperadas. No ano passado, recebi um convite para participar de um estudo na Universidade de São Paulo sobre casos extremos de sobrevivência e adaptação pós-trauma. Meu caso, junto com os de outros sobreviventes solitários de desastres, está ajudando pesquisadores a entender melhor como o cérebro humano processa e integra experiências que desafiam completamente nossa compreensão do mundo. A culpa do sobrevivente nunca desaparece completamente. Como poderia? Mas aprendi a transformá-la em algo construtivo, um lembrete diário de que cada momento é uma dádiva imerecida, uma oportunidade de criar significado em um universo que muitas vezes parece aleatório e indiferente. Algumas pessoas me chamam de herói, o que sempre me faz sentir desconfortável. Não fiz nada heróico. Simplesmente dormi quando outros enfrentaram conscientemente o terror e acordei quando outros não tiveram essa chance. Os verdadeiros heróis foram as equipes de resgate que arriscaram suas vidas em terreno perigoso para me encontrar. O comandante Eduardo, lutando até o último segundo para salvar sua aeronave. A comissária Débora, que, segundo relatos da investigação, foi vista ajudando passageiros com máscaras de oxigênio, mesmo quando a situação já era claramente desesperadora. Outros me chamam de abençoado, o que também me causa desconforto. Se fui escolhido para viver, isso implica que os outros foram escolhidos para morrer. Uma ideia que não consigo reconciliar com qualquer noção de divindade que faça sentido para mim. Prefiro me ver simplesmente como um portador de histórias. Alguém que, por acaso do destino, tornou-se o recipiente de 143 histórias que de outra forma poderiam ter sido perdidas. Minha responsabilidade é carregar essas histórias com cuidado, compartilhá-las quando apropriado e garantir que as vidas que representam não sejam reduzidas a uma estatística em um relatório de acidente. Se esta jornada de busca por significado em meio ao caos da tragédia ressoa com você de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais que podem oferecer perspectiva, consolo e talvez até orientação para aqueles que enfrentam seus próprios desafios aparentemente insuperáveis. 10 anos se passaram desde aquela manhã de julho, quando beijei Teresa e as crianças, peguei um táxi para o aeroporto e embarquei em um voo que mudaria para sempre o curso da minha vida. 10 anos desde que dormi durante a queda e acordei sozinho entre os destroços, o único coração ainda batendo, onde 143 haviam parado. A dor nunca desaparece completamente, mas encontra seu lugar adequado na tapeçaria maior da vida. Os pesadelos se tornaram raros. As cicatrizes físicas embranqueceram, embora nunca desaparecerão. E há momentos preciosos e transcendentes, onde sinto uma conexão quase tangível com aqueles que se foram. Não de uma maneira sobrenatural ou mística, mas no sentido profundamente humano de compreender que nossas vidas estavam entrelaçadas por aquelas poucas horas que compartilhamos em uma aeronave e que continuam entrelaçadas através das histórias que carrego e do trabalho que fazemos para honrar suas memórias. No aniversário de 10 anos do acidente, organizamos um evento especial no memorial. As 143 árvores plantadas 5 anos antes agora formavam um bosque jovem, mas robusto. A natureza, em sua resiliente sabedoria,
havia transformado um local de tragédia em um santuário de vida e renovação. Nessa ocasião, inauguramos um novo elemento no memorial, um pequeno museu que conta a história do voo 2011 e de suas 143 vítimas. Não como uma coleção de horrores ou sensacionalismo, mas como uma celebração das vidas vividas, dos sonhos sonhados, dos amores amados. Cada vítima tem seu espaço, com fotografias, objetos pessoais doados pelas famílias, breves biografias. O comandante Eduardo Martins e sua paixão pela fotografia de pássaros. A comissária Débora Santos e seus cadernos de poesia. Dona Cecília Gomes e as receitas de família que pretendia ensinar à sua nora. Rodrigo Viana e os desenhos feitos por seus filhos. E em uma pequena sala separada, há uma exposição sobre sobrevivência e recuperação. Minha história está lá, junto com os primeiros anos da fundação, mas o foco principal não sou eu, é o poder da resiliência humana, a capacidade de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, a importância de honrar os mortos vivendo plenamente. Teresa e eu caminhamos pelo museu na véspera da inauguração oficial, sozinhos no silêncio respeitoso do lugar. Paramos diante de uma parede onde está inscrita uma frase do poeta português Fernando Pessoa: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena." Foi tudo isso que aconteceu, disse Teresa, segurando minha mão. Todo o sofrimento, toda a perda, toda a dor, valeu a pena? Era uma pergunta impossível, uma questão que não tem resposta simples ou definitiva. Como poderia qualquer bem que surgiu dessa tragédia compensar a perda de 143 vidas? Como poderia o trabalho da Fundação, por mais significativo que seja, justificar um desastre que deixou centenas de famílias despedaçadas? Não, respondi finalmente. Não valeu a pena. Nunca valeria. Mas dado que aconteceu que não podemos mudar o passado, talvez nossa responsabilidade seja garantir que algum significado possa emergir das cinzas. Que a alma com que respondemos à tragédia não seja pequena. No dia seguinte, centenas de pessoas vieram para a cerimônia. Familiares, amigos, sobreviventes de outros desastres ajudados pela Fundação, membros da comunidade local que haviam participado do resgate, jornalistas, autoridades. Mateus e Sofia, agora com 16 anos, participaram ativamente do evento. Era importante para mim que eles estivessem envolvidos, que entendessem que esta parte da nossa história familiar, por mais dolorosa que seja, também contém beleza, conexão e propósito. Durante a cerimônia, uma jovem de aproximadamente 25 anos se aproximou de mim. Não a reconheci inicialmente, mas seu rosto parecia vagamente familiar. "Senhor Mendes", disse ela, "não sei se lembra de mim. Sou Amanda, filha de Débora Santos." A comissária, a mulher que havia sorrido para mim, prometido me acordar para o lanche. Sua filha estava agora diante de mim, uma adulta. "Claro que lembro", respondi, embora a última vez que a tinha visto, ela fosse apenas uma adolescente. "Como você está, Amanda?" "Bem", disse ela, sorrindo de uma maneira que imediatamente me lembrou sua mãe. "Formei-me em psicologia no ano passado. Como mamãe queria." Lágrimas vieram aos meus olhos. Ela ficaria muito orgulhosa. "Na verdade", continuou Amanda, "vim lhe dizer que estou me juntando à equipe da Fundação. Quero trabalhar no programa de apoio a crianças que perderam pais em acidentes." Naquele momento, senti algo que raramente experimentava desde o acidente. Um senso completo de círculo fechado, de significado inesperado, emergindo das cinzas da tragédia. A filha de Débora, seguindo os passos da mãe em seu desejo de ajudar os outros, agora se juntando ao trabalho nascido da mesma tragédia que levou sua mãe. Não há um final limpo para histórias como a minha. Não há resolução completa. Não há momento em que a dor desaparece totalmente ou em que todas as perguntas são respondidas. Há apenas a contínua jornada de viver com o inexplicável, de carregar histórias que não são completamente minhas, de honrar a memória daqueles que se foram através das escolhas que faço, com o tempo que me foi concedido. Ainda voo regularmente agora. Ainda sinto aquela pontada de ansiedade durante a decolagem. Ainda faço meus pequenos rituais. Mas também sinto algo mais. Uma conexão com todos aqueles que já voaram antes e com todos aqueles que ainda voarão. Uma consciência de que, a cada momento, milhares de pessoas estão suspensas no ar,
confiando em máquinas, em física, em pilotos que não conhecem, todos compartilhando brevemente o mesmo espaço, o mesmo destino. Às vezes, quando o avião começa a subir e a cidade diminui abaixo, lembro-me de todos os passageiros do voo 2611. Imagino-os não como os encontrei nos destroços, mas como eram antes, vivos, esperançosos, cada um com seu destino único e precioso. E então, inevitavelmente, adormeço. Não mais por medo ou por evitar a realidade, mas porque aprendi que não podemos controlar tudo. Que às vezes adormecer é exatamente o que precisamos fazer. Confiar que acordaremos novamente, talvez transformados, mas ainda nós mesmos. Ainda aqui, ainda carregando as histórias que nos foram confiadas. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que aprendi ao ser o único sobrevivente entre 143 pessoas. Que cada vida é simultaneamente frágil e resiliente. Que o significado não é algo que encontramos, mas algo que criamos. Que mesmo nas circunstâncias mais aleatórias e devastadoras, existe a possibilidade de conexão, de propósito, de crescimento. E que às vezes, a maior honra que podemos prestar àqueles que perdemos é simplesmente viver, plena, consciente e compassivamente, com o tempo que nos foi dado.